Bem-vindos à 15ª edição do Troféu Mulher Imprensa. Iniciamos agora o programa As Jornalistas Imprescindíveis. Hoje, Dia Mundial dos Direitos Humanos, a imprensa editorial e a Bayer, patrocinadora dessa edição, escolheram a data e a pauta da diversidade como tema para celebrar suas finalistas e vencedoras. Sinalizam ainda à sociedade civil o bom combate que as jornalistas brasileiras prestam à profissão. Desde quando pisam pela primeira vez numa redação, elas enfrentam a supremacia branca, o machismo e o racismo estruturais, tanto no jornalismo como nas relações humanas. Mas elas não desistem. Quando chamadas à luta, sempre respondem: presente. São guerreiras do fronte. Diz Bertolt Brecht, teatrólogo e ativista contra o nazismo e regimes totalitários no século passado, as pessoas que fazem bem apenas uma vez na vida são boas. As que o praticam várias vezes são muito boas, mas as que fazem o bem por toda a sua vida, essas são imprescindíveis. Iniciamos os nossos trabalhos com uma homenagem, e estou hoje com a Sônia Blota, aqui ao meu lado, e quero dizer que as profissionais que acumularam 5 troféus e se tornaram madrinhas da premiação são elas Miriam Leitão, Lúcia Hipólito, Mônica Bergamo e Eliane Brum. Hoje homenageamos a Sônia, que foi convidada para integrar o elenco das notáveis, as madrinhas do Troféu Imprensa Mulher. Parabéns, Sônia. Obrigada, Simval. Nossa, muito obrigada. Com grande emoção que eu recebo das suas mãos. Olha que coisa linda. Esse troféu escrito madrinha. Nossa Senhora. Você sabe que a gente ensaia as palavras. Queremos deixar aqui o nosso recado feminino sempre, um troféu que eu tenho um maior carinho, desde quando eu ganhei o primeiro. Na verdade, quando o troféu surgiu, eu quis me empenhar ainda mais nessa causa para poder estar aqui e passar um recado. E o recado é que a gente continue, é que a gente persista. E hoje, de lá para cá, o meu primeiro troféu Mulher Imprensa foi em 2008. 2008. Estamos em 2021, já com esse troféu de madrinha. O tempo passa, mas eu acredito que por eu estar recebendo essa homenagem aqui das suas mãos, é porque algum recado importante a gente deixou. E eu queria continuar. Mulheres Imprescindíveis foi um tema muito feliz que vocês escolheram para esse ano, e principalmente em um momento em que no meu local de trabalho, o Grupo Bandeirantes de Comunicação está com lideranças femininas que estão fazendo toda a diferença. E eu, inclusive, aproveito para agradecer a Andressa Guaraná, chefe de redação, a Rosângela Lara, diretora do Band News, Mônica Monteiro, diretora dos canais a cabo, Sheila Magalhães, da Band News FM, Thaís Freitas, da Rádio Bandeirantes, que são mulheres incríveis, com que eu tenho a honra de trabalhar e que estão representando hoje, através de mim, o Grupo Bandeirantes de Comunicação. E como jornalista mulher, eu estou muito bem representada com as vencedoras que nós vamos anunciar hoje, e dizendo que nós caminhamos muito, chegamos até aqui, mas esse caminho continua. Ele ainda é árduo, ele ainda é longo, mas nós vamos chegar lá. Nós vamos conseguir, e eu tenho a certeza de que com a ajuda das outras jornalistas mulheres, que agora falam de diversidade, com coragem, com honra, nós vamos chegar lá. Hoje o tema diversidade, ele é muito importante, o tema sustentabilidade também precisa muito do nosso olhar, e aquela história, nós vamos ficar de olho, a gente vai fiscalizar cada momento em que a causa da mulher não estiver sendo bem representada. Nós estamos aqui,
Mulheres, vocês não estão sozinhas, contem com as jornalistas mulheres, contem com a mídia feminina. Muito obrigada, Simval. Muito obrigada a todos e a todas. E eu tenho a honra de conversar com as vencedoras dos projetos especiais. Mas antes eu gostaria que vocês conhecessem todas as vencedoras da 15ª edição do Troféu Mulher Imprensa. É uma honra estar no estúdio com as vencedoras dos projetos com temática feminina e diversidade. Cris Guterres é jornalista e apresentadora do programa Estação Livre da TV Cultura. E Andréa Dipp é diretora na Agência Pública de Jornalismo Investigativo. E uma das jornalistas responsáveis da série inédita Caso K, que tem até hoje repercussão na imprensa brasileira. Meninas, sejam muito bem-vindas aqui à nossa conversa, ao nosso bate-papo. Parabéns pela conquista. O que representa este troféu para vocês? Começo com essa pergunta e para toda a equipe envolvida. Sônia, primeiro, bom dia. É um prazer estar aqui junto com você e com a Andréia, duas jornalistas notáveis e que merecidamente parabéns por se tornar madrinha, pelo 5º troféu e pela sua jornada brilhante ao longo da sua carreira. Muito obrigada, muito obrigada mesmo. Sônia, eu acho que assim, para mim o que representa é estar aqui, não só sendo Cris Guterres, mas sendo um coletivo de mulheres negras que sempre sonhou chegar na televisão e que por diversas vezes foram, são e serão ainda bloqueadas. Chegar nesse lugar, ter o meu trabalho reconhecido é muito gratificante, mas eu não posso esquecer que são muitos anos tentando estar na televisão e que existem outras mulheres que, assim como eu, sonham, mas esse lugar sempre é dito que não é nosso. E aproveitando, você acha que essas mulheres ainda ficam constrangidas em começar porque são negras, porque são da diversidade, porque são mais velhas ou porque são muito novas? Você acha que existem ainda rótulos, estereótipos? Existem, Sônia. Eu acho que assim, o maior deles é quando a gente liga a televisão e não se vê. Essa é uma das mensagens mais claras de que você não deve estar aqui. Não encontrar representatividade, né? Tá. Isso diz que existe uma barreira, uma impossibilidade. Então, quando eu chego, quando elas ligam a televisão e veem uma mulher como eu, que sou uma mulher negra, sou retinta,
não sou uma mulher pequena, sou uma mulher gorda, né? Eu sou algo diferente na televisão. Você sabe que outro dia uma mulher me falou assim, queria muito te agradecer, porque um dia eu estava ligando a televisão na TV Cultura, e quando eu vi você, eu vi que tinha algo diferente ali. Olha porque tinha uma mulher retinta, gorda, apresentando um programa de televisão. E linda, eu preciso colocar linda, isso. Obrigada. As pessoas ficam se apegando em padrões. Não fazer parte do padrão, e como aquilo me deu força. Então que sobre bacana, isso. Que bacana, Cris. Andréia, e você? Bom, também queria agradecer, é uma honra para mim também estar aqui com vocês, duas grandes jornalistas que eu admiro. E também é isso, não estou sozinha, né? Venho representando uma equipe incrível que trabalhou durante 6 meses na apuração dessas denúncias, né, de abusos sexuais. Gostaria muito de falar o nome deles logo de cara. Por favor. Que são o Thiago Domenici, que me ajudou a coordenar, né, a gente coordenou juntos o caso Klein, Clarissa Levi, Ciro Barros, Mariama Correia, Ruth Pina e o José Cícero, que fez as fotos para a gente. Foi toda essa equipe de repórteres incríveis que trabalhou nesse projeto. E eu acho que para a gente é muito importante estar aqui também, por conta de ser uma agência de jornalismo independente, né, investigativo, fundada e dirigida por mulheres. Não é fácil, vocês sabem, não é fácil. E aí também é isso, assim, e o seu discurso, ainda estou um pouco emocionada com o discurso que você fez no começo, porque eu acho que é exatamente isso, assim, a gente tem que caminhar juntas, a gente está no front e a gente não vai desistir. Não, né? Então, não, acho que a gente não pode desistir. Acho que é um pouco sobre isso, assim, né? Eu acho que esse troféu, ele traz isso pra gente, assim, né? Essa coisa de que estamos juntas, assim, né? Isso é super importante. A mulher no jornalismo investigativo também, qual que é o teu olhar hoje, Andréia? Pois a Pública, quando foi fundada, né, na época pela Marina Amaral, a Natália Viana e a Tatiana Merlino, foi muito desacreditada, né, assim, sofreu bastante preconceito, assim, no sentido de que não achavam que seria possível que fosse feita uma agência de jornalismo independente e investigativa dirigida por mulheres. Mas eu acho que a trajetória da Pública tem provado, fala por si só, né? tem provado que não só é capaz, como também é capaz de fazer a diferença e de sacudir alguns temas por aí. Muito bom. O Troféu Mulher Imprensa existe desde 2005 e a cada ano são identificados novos desafios. Esse ano o tema é diversidade. Meninas, qual que é a importância de colocar a diversidade em destaque? Vou começar agora pela Andréia, depois para a Cris. Pois é, a gente estava conversando, né, Cris, um pouco antes de entrar sobre isso, assim, o quanto a gente já avançou nos últimos anos, né, e o quanto a gente ainda tem para avançar quando a gente fala de diversidade no jornalismo, né. Então, a gente tem hoje muitas redações e veículos, enfim, que são chefiados por mulheres, pouquíssimos que são chefiados por dissidências, né, por pessoas trans, por exemplo, que não sejam por mulheres cisgênero. Então, eu acho que a gente ainda tem um longo caminho, né? A gente está bem longe de poder parar de lutar, né, pelos espaços. A gente ainda tem um cenário, como vocês também disseram no começo, que ainda, infelizmente, tem casos de assédio dentro do jornalismo, ainda tem casos de abuso, mas a gente está de olho, né? E a gente vai continuar denunciando e não vai deixar que essas coisas fiquem mais escondidas, né? Então, eu acho que é um pouco isso, assim, eu acho que a gente ainda tem um longo caminho, mas a gente está... A gente está trilhando. A gente está trilhando. Esse que é o mais importante, né, Cris? Exatamente. Ainda mais esses 2 últimos anos em que nós, mulheres jornalistas, fomos vítimas, né, de tantas situações violentas que foram, inclusive, televisionadas. Eu vejo a diversidade
como a ferramenta capaz de permitir uma evolução de todo o grupo, de toda a população, de toda a sociedade. Quando a gente fala em diversidade, em representar todo o grupo populacional brasileiro, não só na televisão, mas no espaço político, no espaço profissional, em todas as instituições que a gente tem aqui no Brasil, a gente vai permitir um avanço de um grupo. De todo o Brasil, todo mundo ganha. A gente não está só falando de um grupo LGBTQIA+, que vai ganhar. Toda a população ganha com o desenvolvimento de todos. Diversidade, para mim, nesse momento, é a chave. Quem trabalha com isso... Eu e a Andréia, a gente estava nessa conversa anterior e a gente estava dizendo o quanto o otimismo tem sido algo difícil de pensar e de ter, quando a gente está nesse lugar que nós estamos, mas esperança precisa ser um ato revolucionário e precisa estar dentro de nós, né? Então, eu acredito muito na diversidade. As empresas veem agora como tendência, né? A gente vem num momento onde a diversidade tem sido tratada como tendência, mas eu até gosto de ir nesse mote para que a gente consiga abrir oportunidade para pessoas que ficaram o tempo inteiro às margens nesse Brasil, né? De fato, e a gente vai tocar agora num tema muito sensível, gente, que é a violência exercida contra as mulheres, né, que escala aí um ritmo preocupante. Como vocês veem que os projetos jornalísticos podem contribuir para que os direitos das mulheres sejam respeitados, Cris? Mas a contribuição é imensa, né? O jornalismo, ele sempre foi utilizado como uma ferramenta para permitir que a gente estivesse excluídas, para a manutenção do racismo, da violência contra as mulheres, contra a população LGBTQIA+. Porque a gente sabe que o grupo dominante que sempre produziu, criou, colocou, editou o jornalismo, é formado por um grupo de homens, na maioria brancos, e que sempre se uniram para que a gente estivesse excluídas. Eu acho que a partir do momento que a gente chega e começa a produzir as nossas histórias, a gente dizer quem é o protagonista de toda essa situação, a gente cria possibilidade de que o jornalismo deixe de ser uma ferramenta opressora e passe a ser uma ferramenta que salva a vida de mulheres. Uma das coisas que eu vejo hoje como muito importante é a gente começar a colocar esse agressor, essa pessoa que causa a violência com relação às mulheres, como uma pessoa em destaque, o sujeito na oração. A gente fala muito, tantas mulheres morrem a cada momento. Uma mulher é agredida no Brasil a cada 2 minutos. Um homem agride uma mulher no Brasil a cada 2 minutos. Quem que é esse sujeito da oração? Porque nós somos as vítimas. Exato. E isso que você falou é muito importante, que eu vou jogar para a Andréia, quando as mulheres vão deixar de ser números e passarem, que o mundo enxergue como mulheres vítimas de violência de fato, né? Sair desses relatórios, Andréia. Pois é, eu concordo com a Cris. Eu acho que quando a gente se torna protagonistas das histórias, quando a gente está em cargos de direção, quando a gente está podendo escolher o que vai para os jornais, para os veículos, e não só, eu acho que é muito importante a gente também pensar na maneira como a gente conta essas histórias, né? Assim, acho que essa tem que ser uma preocupação, porque tem isso também, muitas vezes, né, ao longo da história do jornalismo, assim, a gente tem casos de feminicídios e de violência e agressão contra as mulheres que foram contados de maneiras terríveis, assim, que revitimizaram essas mulheres. Você está falando daquele negócio, mas também estava de mini saia, sim, também, né? Sim, por exemplo, um exemplo clássico que acho que é o da Elisa Samúdio, né? Enfim, uma história terrível em que ela também foi... Ela foi demonizada, ela foi criminalizada ali também. Só que a gente diz, mataram 2 vezes, né? Exato, e muitas, né? Acho que não 2, no caso dela, acho que foram muitas, assim. Muitas vezes. A mãe dela até hoje fala sobre isso, assim. Então, eu acho que a gente tá nesses lugares e nesses papéis e tá pensando sobre isso é justamente importante também no sentido de como a gente conta essas histórias e não só, como disse a Cris, né, essa coisa de trazer para a responsabilidade, né, dos agressores, mas também mostrar
que o agressor dorme no homem comum. O agressor não é um monstro, não é uma pessoa à parte da sociedade. A gente tem que falar sobre machismo estrutural, a gente tem que falar sobre as estruturas que seguram, né, essa violência contra a mulher hoje na sociedade, porque é só assim que a gente vai conseguir acabar com isso e deixar de ser número. E vocês veem um peso isso no Brasil ou no mundo, só para a gente concluir? No mundo. Isso tem modificado. É claro que nós ainda temos sociedades extremamente machistas. Nós acabamos de ver o que está acontecendo numa parte específica do Oriente Médio, onde as mulheres estão. Nós estamos recebendo muitas mulheres refugiadas, agora morrendo de medo de serem assassinadas violentamente, porque foram mulheres juízas que tiveram coragem de atuar, utilizar a justiça contra o Talibã, né? E essas mulheres agora, com a saída dos Estados Unidos, da força, elas ficaram completamente expostas a situações de violência que são inimagináveis para mulheres como nós. Embora nós que estamos aqui sabemos exatamente o quanto o Brasil é um país violento, quando a gente olha para elas, a gente não faz ideia do quão mais violento esse ambiente pode ser, né? O que é ser uma jornalista, né, no Oriente Médio. É isso que você fala, tem extremamente importante, até jogar também essa reflexão para a Andréa, de que forma o Brasil está contribuindo, né, o movimento feminino brasileiro inserido no mundo. Eu acho que de muitas maneiras diferentes, né? A gente está vivendo um momento de bastante contrastes, eu acho, assim, no Brasil. Então, eu acho que as jornalistas mulheres no Brasil têm feito uma diferença e têm denunciado essa violência e têm sofrido perseguições e ameaças, e não só nas redes sociais. A gente tem vários casos de perseguição e violência. A violência contra jornalistas aumentou muito nos últimos anos. Muito. E a gente tem visto a violência, muitas vezes, do próprio governo com as mulheres jornalistas, principalmente, né? Então, eu acho que tem esse lado, né, que a gente está mostrando para o mundo. Tem o lado do próprio movimento de mulheres, do movimento feminista, que também está se colocando, né, contra... a gente está num cenário de polarização também, né? Sim, gente? sim. Total, né? E um discurso autorizador, partindo do posto maior, representativo de poder aqui do Brasil, né? Legitimando essas ações de violência. É um cenário bem complicado, bem complicado. Temos mais tempo para bate-papo, diretor? Temos. Ganhamos aí 3 minutos, porque, olha, é conversa para a gente ficar, é muita coisa para a gente falar, mas é muito importante a gente dar esse recado. Isso que você estava falando do Oriente Médio, Cris, foi muito interessante, porque eu estive lá recentemente. O trabalho jornalístico, ele já é algo bem desafiador. Né? Agora, o trabalho feminino jornalístico, ele é mais ainda. E você sentiu isso com as refugiadas que você... Sim, a gente sente muito, né? E eu acho que uma das coisas que faz com que nós estejamos aqui sentadas, as 3 hoje, recebendo esse prêmio e discutindo aqui essa conversa, é que somos empáticas à dor do outro. A gente consegue se posicionar de maneira a receber, a abraçar, a tentar pensar em maneiras para poder criar uma vida mais tranquila para essa pessoa ou menos violenta, né? Isso é que também nos une, essa empatia. Temos que deixar um legado, né? A gente tem que deixar um legado. Tem que deixar um legado. E assim, eu acho que o porquê escolhi ser jornalista? Porque eu quis transformar. A gente sacrificou, abriu mão de tanta coisa na vida pessoal por essa missão linda, né, Andréa? Então, para você também foi assim? Sim, muito. Inclusive escolhas dentro do próprio jornalismo, né? Acho que isso, eu também no jornalismo sempre quis denunciar violências, falar sobre direitos humanos, e não é um caminho fácil de se trilhar, mas a gente, quando vê... a gente pensa tudo que a gente passou lá atrás, será que a gente teria coragem de começar de novo? Mas tem, né? Que a gente consegue contar, tantas pessoas interessantes que a gente conhece, tantas pessoas fortes que a gente
aprende a admirar também Verdade. nesse caminho, né? Não, e chegar até aqui e ter a certeza de falar, nossa, eu fiz a escolha certa. Fiz a escolha certa. Isso É uma exatamente coisa isso. maravilhosa. Assim. E hoje, quando eu olho para a gente falou tanto de diversidade, quando eu olho para o grupo com o qual que eu trabalho lá na TV Cultura, eu fico muito, muito agradecida nesse sentido também, porque é um grupo diverso. É um grupo com mulheres negras, é um grupo com mulheres brancas, com homens, com pessoas que realmente querem fazer a diferença. Gente, eu só tenho a agradecer, dar os parabéns, agradecer a presença de vocês, o parabéns pela conquista. Estamos juntas aí nessa luta, nessa batalha. Querida Cris, querida Andréia, que vocês voltem sempre, que a gente tenha outras oportunidades de conversa. Agradeço a Cris e a Andréia nesse debate fundamental junto com a comunidade jornalística. Muito obrigada e assistam agora os depoimentos e o bate-papo Transformações no Mercado de Trabalho com as vencedoras dessa edição. Olá, sou Ana de B, nordestina, pernambucana, jornalista há quase 40 anos e vim agradecer o prêmio Troféu Mulher Imprensa 2021, representando o Correio Brasiliense. E fico ainda mais honrada porque a iniciativa este ano valorizou a diversidade. E mais ainda por estar ao lado de outras jornalistas de diversas origens, lugares, gerações e histórias diferentes. Porque é importantíssimo para reafirmar nosso lugar de protagonismo no jornalismo brasileiro e na sociedade como um todo. E se chegamos até aqui, foi porque muitas outras desbravaram caminhos. São 3 décadas na cobertura de política local e nacional aqui em Brasília. E foi lidando com políticos e tantas outras fontes dos espaços de poder que vivenciei de perto o machismo e misoginia. Cobrir espaços de poder, infelizmente, continua sendo um desafio indigesto. São retrocessos em cima de retrocessos e todo o tipo de constrangimento. E como se não bastasse, nós ainda tivemos que enfrentar ataques covardes que se agravaram na pandemia. Por isso, a nossa resistência precisa ser ainda mais contundente. Estamos longe de uma zona de conforto. Por isso, reconhecimento como este só reafirma a necessidade de continuarmos construindo pontes e derrubando muros em benefício da profissão. Espero que este prêmio inspire mais mulheres a continuarem buscando protagonismo no jornalismo brasileiro. Um beijo grande e obrigada a todos que acreditam na força do nosso trabalho. Gente, esse prêmio é lindo, um prêmio que desde 2005 é oferecido especialmente para as mulheres, um prêmio dedicado a mulheres. Tudo que tem esse foco no empoderamento feminino, na força feminina, sempre vai ter o meu apoio. Eu concorri com mulheres incríveis, mulheres de quem eu sou fã, e eu estou muito feliz de ter vencido. Acho que todas nós somos vitoriosas. E o tema, né? O tema foi incrível, diversidade. Nós somos diversas, esse país é diverso. E tudo aquilo que está contra isso, contra reconhecer essa diversidade, não é justo e não pode existir. Isso tem que ser uma luta nossa, dentro e fora das redações, pela diversidade de tudo. Ideológica, de raça, de cor, de credo, diversidade sexual. É na diversidade e somente nela que a gente cresce. Eu estou muito feliz e queria mandar um beijo para todo mundo e lembrar que todas nós somos vitoriosas. Juntas, um beijo! Olá, eu gostaria de agradecer muitíssimo aos organizadores, aos patrocinadores e, sobretudo, às pessoas que votaram em mim e me fizeram ganhadora do Troféu Mulher Imprensa na categoria colunista nesse ano de 2021. Um ano difícil, de uma temporada de luto, de luta, de muita superação de desafios pessoais e profissionais, de trabalho muitas vezes em isolamento, em confinamento. Trata-se de um reconhecimento muito importante, porque inclusive valoriza a diversidade do jornalismo feminino brasileiro. Como mulher negra, como uma jornalista negra brasileira, eu abraço e agradeço a vocês por essa homenagem. Muito obrigada. Oi, tudo bem?
Sou a Gabriela Biló e eu estou gravando esse vídeo para agradecer a todo mundo que votou e participou do Troféu Mulher Imprensa 2021. Eu estou muito honrada de ganhar na categoria fotografia e também queria parabenizar todas as outras vencedoras e as finalistas também. Eu queria dizer da importância desse prêmio no dia de hoje, no mundo de hoje. No mundo em que a gente ainda enfrenta muito machismo, muita misoginia, ter um prêmio que garante um espaço, uma visibilidade do nosso trabalho é extremamente importante. Muito obrigada a todos. Beijos. Bem-vindos a esta comemoração da 15ª edição do Troféu Mulher Imprensa. Eu sou Francine Altman, jornalista, doutora em comunicação e professora do curso de jornalismo da ESPM. O Troféu Mulher Imprensa é um espaço de reconhecimento, mas também de reflexão e mobilização das mulheres comunicadoras. Eu estou aqui com as vencedoras deste ano. Vanessa Pessoa, assessora de imprensa da Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana de São Paulo. E Carla Bigato, âncora da Rádio Band News FM. E vamos conversar sobre a transformação do mercado de trabalho para as jornalistas. Mas antes, quero parabenizá-las por esta conquista. Carla, parabéns. Muito obrigada, professora. Que prazer estar aqui hoje, sobretudo por estar com a Vanessa também, que é uma amiga, acima de tudo, e é uma grande conquista participar do Troféu Mulher Imprensa nesse ano, mais uma vez, que é um prêmio tão importante, como dito pela senhora agora aqui na abertura, é algo que nos faz evoluir enquanto jornalistas e busca justamente trazer esse equilíbrio de gênero, que é algo tão difícil, né, de ser encontrado, é algo tão difícil que a gente tem que batalhar dia a dia. Então, eu agradeço demais pela oportunidade de estar aqui hoje e estar nesse debate também, além de agradecer, claro, aos votos, né, de quem participou e votou. E Vanessa, parabéns. Obrigada, muito obrigada. Também quero agradecer a você, Francine, a você, Carla. Uma honra, um prazer estar aqui dividindo o estúdio contigo. Quero agradecer a todo mundo que votou, torceu, vibrou. É uma honra enorme poder estar recebendo esse prêmio para a comunicação pública, que eu dedico a todas as mulheres da área de comunicação, jornalismo, especialmente as pessoas da Prefeitura, da SP Trans, da CET, de tantos outros lugares, mulheres da mobilidade, que fazem a comunicação pública e que fazem essa cidade acontecer e se mover. É um prazer enorme estar aqui, agradeço demais pelos votos, pela vibração e pela torcida. As mulheres têm, em sua ascensão no jornalismo, uma referência histórica das dificuldades. O mercado de trabalho reage muito lentamente às mudanças. Então, na opinião de vocês, quais são os pontos que ainda precisam avançar nesse cenário? Carla? Pois é, a gente percebe as diferenças de gênero em diversos aspectos, né? Sobre diversos, a gente pode fazer análises muito diferentes sobre isso, porque há aspectos que são muito claros, muito evidentes, muito concretos. Há outros também que a gente não consegue delimitar, né? Que são temas um pouco mais abstratos. Mas eu acho que o primeiro que vem à mente, justamente porque hoje foi divulgado o número do IBGE que mostra que as mulheres recebem menos do que os homens, coisa de 20%, quase 30% ainda, menos do que os homens para desempenhar as mesmas funções. Então, isso para mim é muito claro, percebo isso em diversas redações, em diversos cargos diferentes, desde chefia, gestão, até a reportagem. É claro que ali, né, no início da carreira, quem está amassando barro, como a gente costuma dizer, aí talvez não tenha tanta diferença, mas a gente percebe que conforme a carreira vai deslanchando, essa diferença, de fato, ela vai aumentando. Eu, Vanessa, conheço muitos exemplos ali no meu entorno, na redação. Eu imagino que você também conheça. Sim, né? É por isso que é tão importante, né, Carla, que tem aumento da presença feminina em cargos de liderança. Por isso que é tão importante a gente também verificar as questões sobre a perspectiva de gênero e de raça também, né? O professor Fábio Mariano aqui da faculdade da SPM, uma postagem recente, ele fala que em 1962 nós mulheres precisávamos pedir autorização para os maridos para trabalhar. Então tem muita coisa que melhorou, que avançou, mas que a gente ainda tem que crescer bastante, principalmente nessa questão da representatividade, da diversidade. Se o futuro ele é feminino, a gente precisa ocupar mais esses espaços, né? Os nossos olhares são importantes em cargos de liderança.
1962 foi ontem, né? Exato. Como a Vanessa estava dizendo, tempo, faz. E a gente tem visto também um aumento na violência contra jornalistas, né? E me parece que isso é muito, muito pior com as mulheres, né? Muito por conta até de machismo, misoginia. Você sente que isso é mais acentuado no ambiente corporativo ou para o pessoal que está na rua mesmo ali? Eu acho que é generalizado. Eu acho que é na rua, é dentro da empresa, fora da empresa, a violência verbal, a violência psicológica, a violência de gênero, ela é muito forte, né? Por isso que a gente tem que sempre buscar essa questão, debater esse espaço que a gente está tendo aqui agora para conversar, para falar sobre diversidade é tão importante, né? Quando os homens nos interrompem em reuniões, quando eles não levam a sério as nossas opiniões, quando eles tentam nos explicar coisa que a gente já está falando, explicando. Então, todas essas questões acontecem tanto dentro de um ambiente privado quanto no ambiente público. E é uma luta nossa, né, para buscar e ocupar esses espaços com respeito. Acho que a Carla também pode falar um pouco sobre isso, porque das redações isso também acontece, né, Carla? Acontece, não é demais. E aí passa por aquela ala não tangível, né, que a gente estava dizendo, tem a coisa concreta de perceber, né, de a mulher não ser tão valorizada quanto o homem, mas nesses casos, justamente isso, Vanessa, eu estou me lembrando de uma entrevista hoje em que eu estava terminando a minha pergunta e um homem me interrompeu, como querendo explicar o que eu estava perguntando para ele. A gente tem que, em determinado momento, é claro que a gente precisa lutar o tempo inteiro e demonstrar que isso está acontecendo, mas a gente tem que encontrar um equilíbrio nisso, porque a gente está num ambiente acadêmico. Eu sei que a professora, a doutora, tem uma tese que fala, inclusive, sobre a comunicação e como a gente manter a resistência, né, na comunicação, usou Foucault, inclusive, na sua tese. Então, tem aquela coisa das micro-relações de poder do Foucault. A gente está sempre ali esticando a corda, puxando um pouquinho mais. Então, é um equilíbrio que ele acaba trazendo uma atenção, muitas vezes, para o ambiente em que eu imagino que vocês já tenham percebido isso, de alguns homens dizerem: eu não sei mais quando é que eu posso falar, eu não sei mais quando é que eu posso conversar com você, se eu estou te interrompendo ou não, assim, criando também uma tensão um pouco maior. Então, isso é difícil de a gente delimitar, né? Até que ponto a gente está de fato sendo respeitada, até que ponto esse machismo está sendo perpetuado, né? Num ambiente em que, teoricamente, nós estamos sendo reconhecidas, nós estamos conquistando o nosso espaço. Então, é uma luta que continua, que segue, repetindo. É uma conclusão que a gente tira, que isso aqui que a gente está fazendo é essencial e muito importante, né? Para que a gente conquiste esses avanços, para que a gente avance na comunicação também. E vocês sentem, assim, me parece que o jornalismo sempre foi uma área muito feminina, né? Eu mesmo, quando fiz faculdade, tinha muita menina fazendo faculdade, mas era sempre uma coisa, assim, estereotipada. As meninas muito na área de moda, beleza, entretenimento. E hoje as mulheres estão indo lá para o jornalismo esportivo, que era uma área muito masculina, para a política, que era até hoje, né? Parece que mulher não sabe falar de política, né? Que é a coisa do homem interrompendo, né? Aquela frase, né? O lugar de mulher é o que ela quiser. Exatamente. Né? Dá o espaço que a gente vai ocupar. Por isso que é tão importante a gente estar nesses cargos de liderança, para poder ocupar isso e mostrar um olhar diferenciado, né? Eu acho que isso é importante mesmo que você está falando. Vocês sentem que esse espaço foi conquistado de fato, mas ainda tem um preconceito? Como que a gente tem avançado? Tem uma questão, Francine e Carla, que me incomoda bastante, que é colocar pra gente a área do cuidado. Então, tudo que é cuidado, a mulher vai dar conta. Uma coisa que me incomoda bastante é aquela frase: olha, vocês fazem tudo, vocês dão conta de tudo, a gente não consegue, então é melhor vocês fazerem. E aí joga pra gente uma responsabilidade ainda maior que a gente já tem, né? Porque as mulheres acabam sendo responsáveis por esse cuidar. É cuidar no trabalho, é cuidar na casa, é cuidar dos filhos. Eu acho que, de certa forma, isso só nos sobrecarrega, né? O cuidar é de todo mundo, o que a gente está querendo é equidade de gênero, né? A gente não quer ser mais, a gente quer ser igual.
ser respeitado. Então, seja nas tarefas domésticas, sejam nas reuniões, seja nos lugares de fala, na rua, no transporte público, em casa, no trabalho. O que a gente quer é essa busca da equidade, né? Por isso que a perspectiva de gênero ela é tão importante. Exatamente. E você sente também essa perspectiva se ampliando, assim, das mulheres ocupando espaços que antes eram muito masculinos? Como que você tem visto isso nas redações? Não, eu acho que é um tema importantíssimo de ser levantado. Como a senhora citou, professora, desculpa chamar de senhora, né? É que a gente tem a professora tão jovem. Desculpa, professora, como você citou, que aliás é minha colega de Unesp, né? Somos formadas na mesma universidade, que honra. Professora, como você citou, professora, das mulheres agora se tornando referências no jornalismo político, como isso é importante, né? Nós temos grandes representantes e que orgulho a gente olhar para essas mulheres e perceber que as análises, é claro que elas enfrentam também, e são relatos delas, de machismo, de cantada, de coisa que não acontece com o homem, né, de ser julgada pela roupa que está usando, se está maquiada, se não está. Esse tipo de coisa não acontece com os homens, com os jornalistas. Mas elas estão lá, estão crescendo, estão nos representando. As mulheres no esporte é a mesma coisa. O que falta ainda, e isso é algo que elas estão construindo e que a gente tem que valorizar demais, é a construção da referência. Porque eu ouvi recentemente, inclusive de um homem que respeita muito as mulheres, mas a gente estava conversando sobre narradoras mulheres de futebol. E ele dizia, olha, fulana narra muito bem, mas ela fica tentando imitar homem. Ela não narra como mulher. O que é imitar homem? Exatamente. O que é narrar como mulher? O que é imitar homem na narração, na reportagem? Então, assim, a gente está construindo essa referência agora. Você vê a importância que é, né, de subir degrau a degrau e criar essa figura da mulher que talvez seja copiada mais para frente, talvez, enfim, traga uma liberdade ou abra um caminho mesmo para que outras mulheres entrem e passem a fazer aquilo, porque a gente acaba descobrindo meios de fazer as coisas de modo mais fácil, né? Quando a gente trabalha, inclusive no jornalismo, na apuração, a gente vai ensinando quem está vindo atrás na fila como é que faz. Então, essas mulheres, elas têm essa tarefa tão importante de ensinar as próximas a fazer também, criar referências. Então, é o que essa geração está fazendo agora e a gente tem que valorizar demais. Né? Não é fácil desbravar esse caminho, ser a pioneira, né? Abrir esse espaço realmente não é fácil, né? Então, obrigada pela presença de vocês. A gente vai encerrar aqui o bate-papo, foi muito gostoso, muito bacana. Quero agradecer a Vanessa, a Carla. Obrigada. E o programa segue com os depoimentos das vencedoras do Troféu Mulher Imprensa. Chegamos agora no bloco do Grande Prêmio e estou no estúdio com Malu Weber, jornalista com mais de 25 anos de experiência e diretora executiva de comunicação corporativa do Grupo Bayer no Brasil e integrante do Board de Negócios Brasil, e também com Sônia Bride, que recebe hoje o Troféu Mulher Imprensa de contribuição ao jornalismo. Para começar, Malu, na realização de mais um Troféu Mulher Imprensa, por favor, nos conte sobre o prêmio. Bem, primeiro, obrigada, bom dia você, bom dia Sônia, bom dia a todos que estão aqui com a gente nesse momento tão especial. E eu preciso falar para vocês, Simval, Sônia, que tem é muito bacana e traz memórias afetivas muito grandes para mim de estar aqui hoje. Primeiro, porque eu comecei minha carreira como jornalista numa bancada de TV, num ambiente como esse, né? Então, como na TV Soares em Barretos, depois na Globo, na IPTV Campinas. Depois, por ter recebido, muito honrada, o Troféu Mulher Imprensa, mas já na categoria de comunicação empresarial.
E hoje aqui representando a Bayer como patrocinadora desse evento, num ano em que a Bayer completa 125 anos de vida, né, aqui no Brasil, e tem um compromisso muito grande e sabe da sua responsabilidade com relação ao empoderamento feminino, com o compromisso com a diversidade, e eu fico muito feliz de ver metas ambiciosas, globais, que a gente começa a fazer parte aqui, como, por exemplo, de ter 50% das mulheres representadas na alta liderança até 2030, e eu faço parte já dessa estatística, o tipo de estatística gostosa e boa de a gente fazer parte. E também de poder patrocinar prêmios exatamente como esse aqui, onde a gente põe luz ao empoderamento feminino e traz também luz a mulheres imprescindíveis como a Sônia, para quem eu passo a palavra, e fico muito feliz de poder estar aqui, de também ter podido dar o meu voto representando a Bayer, porque é uma mulher que traz toda uma jornada que nos orgulha, né? Então, muito obrigada, meus parabéns, e obrigada por toda essa tua trajetória que também nos representa. Obrigada, Sônia. Obrigada, Manu. Bom dia, tudo assim igual. Cara, eu fico super emocionada de estar aqui e fico me perguntando a gente o que eu fiz. Eu acho que se tem uma coisa que talvez eu tenha um mérito é de continuar aqui, né? Porque a gente sabe que a trajetória de uma mulher no jornalismo, ela é sempre mais dura, a dedicação tem que ser muito maior, a gente tem muito mais dificuldades, principalmente se a gente tem o jornalismo como uma profissão e não como uma dedicação exclusiva, se você quer ter família, ter filhos, né? Brincar com os netos nesse momento. Então, e principalmente na reportagem, né? A reportagem ela tem uma demanda muito pesada, até fisicamente, né? Então, você resistir, eu acho que eu estou vendo a maratona, então, hoje, né? A resistência de continuar trabalhando. E eu queria dizer para vocês que eu fico muito feliz porque, depois de todos esses anos, eu continuo trabalhando com muito entusiasmo. Eu adoro fazer reportagem, eu adoro a ideia de que eu posso fazer isso, de que eu posso estar em contato com as pessoas, eu posso conversar com as pessoas e aprender com as pessoas com quem eu entro em contato. Hoje aqui já foi falado das juízas afegãs, estive há 2 semanas com elas, tive uma tarde inteira conversando e ouvindo as experiências delas com uma reportagem do Fantástico. Eu vou na casa das pessoas, eu conheço as dificuldades que as pessoas têm, eu acho que isso me enriquece como pessoa, enriquece a minha vida e me possibilita fazer um trabalho que eu acredito que é um trabalho que pode impactar. Um jornalismo, quando a gente tenta fazer um jornalismo sério, solidário, empático, né? Empático, a gente consegue, de alguma forma, impactar na vida das pessoas, né? Seja as pessoas que a gente hoje está comemorando, né, o Dia dos Direitos Humanos. Contar uma historinha assim. Quando fez 60 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, o Jornal Nacional até deu um TBT no Instagram da matéria que eu fiz, porque eu estava em Paris e eu entrevistei a pessoa que foi responsável, o grande secretário da redação, né, junto com a Eleanor Roosevelt. E quando fez 70 anos, eu já estava de volta ao Brasil, e foi o ano de uma eleição em que a gente ouvia que direitos humanos são para humanos direitos. E eu achei que a gente tinha que fazer uma matéria para o Fantástico muito séria. O Bruno, diretor do Fantástico, me falou: Sônia, você faz? Eu falei, mas agora. Claro, agora, bora, é para já. Eu sabia que era uma matéria que ia ter aqueles ataques, porque o ataque aos direitos humanos... Eu falo isso, ao mesmo tempo, assim, eu estou ouvindo essas coisas há muitos anos, mas a cada vez que eu falo isso,
eu me choco com o absurdo de ouvir as minhas próprias palavras, de que há pessoas que atacam a existência da própria Declaração dos Direitos Humanos, né? E aí a gente fez a reportagem para o Fantástico, baseada em fatos reais, em pessoas, ouvindo pessoas que representavam momentos em que os direitos humanos são desrespeitados. E eu recebi muitas mensagens de pessoas que me disseram, não pessoas que me disseram me sentir representada, porque eu também fui oprimido, mas gente que dizia, eu achava que direitos humanos eram outra coisa. Uau. Agora eu entendi. Esse é o tipo da coisa... Eu não dei um furo de reportagem. A declaração está aí há 70 anos. Agora há 73, 74 anos. Mas é um novo olhar. Mas né, Sônia? você tem que lembrar o óbvio. O óbvio. Eu acho que o jornalismo dito, né? precisa dizer o óbvio e dizer e repetir com frequência. Tem coisas que são inaceitáveis. E nesse momento em que o inaceitável parece ter se tornado a norma da condução do país, eu me orgulho muito de ver que são as mulheres jornalistas que estão na linha de frente, são as que mais estão apanhando, mas são também as que mais estão trazendo revelações, as que mais estão trazendo informações, as que mais estão possibilitando que o cidadão exerça o seu direito de ter uma imprensa livre, o seu direito de saber o que está acontecendo. E estão trazendo luz, porque o direito da liberdade de imprensa não é um direito meu, jornalista, é um direito de quem está lá, que tem o direito de saber. Aliás, tem o direito de saber muita coisa. Tem o direito de saber cadê o dinheiro do orçamento, quem assinou, para onde foi, o que foi feito com esse dinheiro, por que foi para esse projeto e não foi para o outro. O direito de transparência com a nossa propriedade. Você bota dinheiro no banco e o gerente diz assim, não, vou fazer o que eu quero com o seu dinheiro, depois... Mas escuta, você investiu... não é claro assim. Que não. O dinheiro do orçamento federal é nosso. Então, e a gente tem visto, no caso desse do orçamento secreto, foi um rapaz, um jornalista homem que trouxe isso à tona. Mas eu me orgulho de ver, assim, de olhar para o cenário da imprensa nacional e perceber que a gente tem tantas mulheres fazendo diferença e na linha de frente mesmo. Né? Eu acho que durante muito tempo, muita gente pensava, muitas mulheres pensavam assim, será que eu posso? Será que ela vai dar conta de uma matéria investigativa? E tanto duvidavam e tantas barreiras se criavam que muitas desenvolviam essa insegurança. Será que eu vou mesmo dar conta? Né? Será que eu vou conseguir fazer? E hoje tem tantas mulheres que vão e fazem e não perguntam e não querem e não, nem passa pela cabeça delas essa de questão de será que eu vou dar conta, será que isso é para mim? Esse espaço está lá, está conquistado, está dominado. Tem um monte de coisa para a gente fazer ainda. Uma jornada ainda. Mas tem uma distância imensa percorrida aqui e percorrida graças à geração que veio antes de mim, as gerações que vieram antes, a minha geração, as que estão vindo atrás e que está... Né? E que a gente vê uma garotada incrível, né? Chegando com uma capacitação, né? Também com propósito e com uma capacitação incrível, com uma desenvoltura para lidar com as coisas, que é uma coisa incrível. Você falou da reportagem e falou elogiando a reportagem no jornalismo, mas a gente não pode esquecer que a reportagem é um substituto, uma palavra feminina, a reportagem, não é? E eu queria perguntar para você, Malu, qual o papel no jornalismo corporativo da pauta direitos humanos e em específico da pauta diversidade?
Eu acho que é trazer luz, né? Trazer luz para esse tema e entender o compromisso que as empresas têm dentro desse contexto. E aí você me fez lembrar, quando eu cheguei na Bayer, faz 1 ano e meio, a empresa, eu tinha 12 dias de empresa, quando a empresa lançou o primeiro programa de trainees para negros, por exemplo. Tá? E 2 horas depois, o Magalu também lançou o programa. Em poucas horas, nós tínhamos uma repercussão enorme nas mídias sociais, inclusive nos acusando de racismo reverso. Né? Eu sentei com a diretora de RH, com a diretora jurídica, e falei assim, olha, em primeiro lugar, a gente está fazendo alguma coisa fora da lei, porque a gente foi acusado, inclusive, de que estávamos fazendo algo completamente errado, porque seríamos acusados disso, daquilo. Não, está tudo certo. Isso é um programa, é uma jornada ou é algo pontual? Porque tudo que vocês me disserem, eu vou recomendar para a gente se posicionar ou não. Não é uma jornada, a gente começou faz 7 anos, esse faz parte do nosso compromisso. Eu falei, pois então, agora nós vamos à frente, vamos nos posicionar, porque esse é o nosso compromisso. É o nosso compromisso num país que tem mais de 50% da população negra, isso não está refletido nas corporações. E na Bayer não é diferente. Então, essa consciência da companhia de que, sim, ela tem responsabilidade e precisa ter compromisso e precisa ter ações como essas, ações absolutamente afirmativas, para que a gente ajude a reverter esse exemplo e toda essa história péssima que nós temos e que a gente está herdando, mas é o compromisso das empresas. Então, entendo que o nosso papel, e aí a gente estava falando do programa de trainees para negros, mas também o próprio empoderamento feminino, como é que a gente, a partir de metas globais, locais, como é que a gente muda isso? E a gente muda trazendo luz, discutindo, reconhecendo que isso é uma jornada, que a gente não está lá, não é que não existe hoje uma empresa absolutamente perfeita. Não, as empresas, os líderes, a gente precisa se reinventar à luz do momento que a gente está vivendo. Então, eu entendo que é isso. O grande papel das empresas hoje é realmente discutir, debater, ter compromissos claros, com evidências, com métricas, aonde que nós estamos, aonde a gente quer chegar, e reconhecendo realmente que a gente está longe do ideal, que é uma jornada, mas a gente quer fazer parte dessa transformação e seguir em frente com bandeiras tão importantes quando a gente fala em diversidade. Diversidade significa inovação. Não é? Quer dizer, você só vai ter um ambiente, você só vai ter inovação com um ambiente diverso. A diversidade de opiniões, de gênero, de raça, quanto mais plural a gente for, mais a gente vai conseguir avançar. Então, e que bom, eu fico muito feliz, até como jornalista, que a coerência é algo tão importante para a gente, de estar numa empresa que entende esse compromisso, que está aqui patrocinando um prêmio como esse, porque entende da relevância, de que a gente precisa estar aqui debatendo esse tema, né, de trazendo luz a essas questões, e entendendo que não está lá ainda, que ela precisa realmente seguir em frente, que é só mais um passinho dessa jornada, mas a gente está comprometido em seguir em frente com ela. Sônia, o seguinte, você poderia nos contar o que para você foram algumas reportagens sobre diversidade, cuja temática era diversidade, cuja pauta era diversidade? Eu acho que todas as pautas em que a gente toca na questão da desigualdade no Brasil, elas são obrigatoriamente pautas de diversidade. Sem dúvida. É assim, eu fiz algumas reportagens, por exemplo, as ameaças às vereadoras, às políticas trans eleitas no Brasil, né? Caso no Rio de Janeiro, caso em São Paulo, caso no Nordeste, em Santa Catarina, no Paraná, no Rio Grande do Sul. Tem essas reportagens pontuais. Eu tenho me dedicado, sempre que eu posso, a algumas coisas que falam da questão da diversidade quando ela se manifesta de maneira extremamente perversa. Os dados de violência, por exemplo. No começo do ano passado, um pouco antes da pandemia, nós terminamos, uma equipe do Fantástico, eu propus uma matéria em 2019, porque estava lá um governador eleito no Rio de Janeiro, que dizia que era para mirar na cabecinha e atirar. Que subiu num helicóptero para dar tiro para cima de uma favela, sem saber em quem vai pegar. E aí eu disse, quem a polícia do Brasil está matando
E quantos a polícia no Brasil mata? Não existia um número, uma estatística. Nós formamos uma equipe, o James Alberti, a Mônica Reolon, a Nancy Dutra e eu, e a gente começou a fazer esse levantamento. Lá, estado por estado, município por município, correndo atrás. E a gente viu que o Brasil é o país... A gente comprovou o que a gente já sabia, o que as imagens mostram para a gente hoje em dia, desde o caso da favela naval, né? Que a polícia do Brasil ela mata muito mais do que o tolerável e mata principalmente preto, pobre da periferia. Essa é uma pauta da desigualdade. Essa é uma pauta da inclusão. No Rio de Janeiro, de cada 3 mortes violentas intencionais, uma é provocada pela polícia. Qualquer sociedade que aceite isso é uma sociedade completamente doente. Durante a pandemia também, eu fiz uma matéria recente, da qual me orgulho bastante, que a gente mostrou como a desigualdade se acentuou no Brasil nos últimos anos. E a gente ouve muito isso, né? Que você fazer programa de inclusão é racismo inverso. Racismo prevê que quem está discriminando esteja numa posição superior, numa posição de privilégio, numa posição de comando. E a gente sabe que não é nessa posição que estão os negros do Brasil. Não. Eles estão numa posição de humilhação, de falta de oportunidade, de falta de escola decente, de escola que não abre porque tem tiroteio, de falta de alimento hoje, de fome. Fome. Então, você sabe, né, a televisão a gente tem que tentar traduzir de uma maneira assim, muito clara, muito sucinta e muito forte esses conceitos que a gente pode passar horas e horas debatendo, né? Claro. E estava durante a pandemia, mas eu queria muito pensar em alguma coisa que pudesse exemplificar o privilégio, a meritocracia que não tem nada de mérito da maneira como tem sido usada nesse país. E aí a matéria ia ao ar no domingo e na quarta-feira, eu pensei, a gente já estava gravando umas 2 semanas, parte virtual, parte presencial, aquela coisa da pandemia, e eu pensei na escalada social, e aí me veio a ideia de escada, e eu me lembrei de uma escada de metrô. E aí a gente foi, depois que o metrô fechou, gravar uma passagem, aquela parte quando o stand-up, né, quando o repórter aparece, naquela escada do metrô, para falar da diferença, né? Todo mundo quer subir na vida, todo mundo, mas nem as escadas não são as mesmas. E se você não reconhece isso, você não constrói uma sociedade mais igualitária, mais justa, com mais oportunidades, enfim, com todas as coisas que a gente quer. Para minha surpresa, aquilo viralizou assim, começou a circular, eu comecei a receber em grupo de WhatsApp e tal. São poucos os momentos em que a gente consegue assim, ter uma ideia que dá... essa é muito a essência da televisão, né? Sem dúvida. De você conseguir traduzir assim, numa coisa rapidinha, né? Um conceito complexo, uma coisa difícil. Mas essa pauta de direitos humanos, da perspectiva do direito à vida, que é o primeiro direito que você tem. Você não adianta você ter os outros se você está morto. E o direito à vida, desde que eu fui para o Rio de Janeiro trabalhar na Globo, em 91, eu trabalhei muito com a questão da violência. Quando eu ia nos morros que tinha operação policial, eu tentava mostrar os refugiados de guerra dentro dessas operações policiais. Você tem um exército do tráfico, você tem um exército do Estado e você tem as vítimas no meio do caminho. Você tem aquelas pessoas que estão ali e que são reféns, que às vezes têm que abandonar tudo, sair correndo, os refugiados dessa guerra urbana que não se acaba nunca no Brasil. Eu cobri Vigário Geral e cobri o massacre da Candelária. No dia do massacre de Vigário Geral,
Eu fui em todos os lugares onde os policiais que cometeram esse crime bárbaro estiveram, em todos os cenários dessa morte. No fim da tarde, eu estava com o cinegrafista Lúcio Rodrigues. A gente subiu na passarela de Vigário Geral, a passarela da linha do trem, e lá de cima ele fez a imagem daquela fileira imensa de caixões, né, que eram os corpos das vítimas sendo tirados ali. Quando nós chegamos de volta à Globo na redação naquele dia, eu me lembro assim que a gente vê quando saiu do túnel que cai na Zona Sul, aquela paisagem linda, um pôr do sol lindo, né? E é uma imagem meio recorrente naqueles anos que eu cobria muito essa questão da violência, de você, o Rio de Janeiro te dá uma paulada e um afago, né? Porque é aquela beleza de um imensa. lado. Mas naquele dia eu cheguei na redação e quando eu entrei no corredor da Globo, eu tirei o meu sapato e joguei no lixo, porque tinha tanto sangue naquele sapato que ele estava pegajoso no chão. Na Candelária, eu cheguei, os corpos ainda estavam lá, das crianças. Crianças. Também mortas pelo Estado brasileiro. Pelo Estado brasileiro, porque eram pessoas pagas por nós que estavam lá e que cometeram esse crime bárbaro. Tinha uma criança desse tamaninho, que com aquele cobertorzinho sujo de quem mora na rua, tentou cobrir a cabeça e o pezinho estava de fora e tinha um buraco de bala aqui no meio da testa. Então, você não fala de diversidade se você não fala da violência, que é uma violência que aumenta a opressão e que é sempre dirigida às populações mais pobres, às que menos têm oportunidade, às que têm menos oportunidade de ascensão, porque como é que você vai ter uma democracia num país onde alguns frequentam escola bilíngue, trilingue, poliglota, sim, e outros saem no 6º ano sem saber ler e escrever? Se você não expõe isso, que não é nenhum breaking news no Brasil, infelizmente, tem 500 anos essa notícia, mas essa é a notícia que a gente não pode deixar morrer. Tem que enfiar na pauta sempre. Eu ia te perguntar exatamente isso, Sônia. Como que você vê hoje o papel do jornalista, do jornalismo, para ajudar a gente a avançar nessa agenda? A gente falou agora há pouco do papel das empresas e que hoje cada um pode ter o seu papel também, além do jornalista, mas cada um hoje pode ser um protagonista. Eu queria te ouvir muito sobre isso, né? Você cobriu vários temas, né, de diversidade, de desigualdade, da falta de direitos humanos também. Quer dizer, você vivenciou isso tudo que nos faz emocionar aqui ao vivo e eu consigo imaginar o que você sentiu, né, nesse momento onde você viu exemplos, né, e casos tão tristes como esse que a gente está vivendo. Então, minha pergunta para você: qual é o nosso papel? Nosso papel também enquanto cidadão, que hoje também pode ter uma voz e tem uma voz mais ativa, o papel do jornalismo, para que a gente não deixe essa agenda morrer, né? Que a gente avançou, né? Como você bem disse, olhamos para trás, tanta coisa a gente já avançou, mas o quanto que a gente precisa avançar ainda. Então, nos ajude a refletir sobre isso. Eu acho que o nosso papel é fundamental, como sempre foi. Uhum. Eu não acredito na imprensa como um poder, como nada disso. Eu acho que a gente é operário. Nosso trabalho é trabalho de operário, é trabalho de ir lá e meter a mão na massa. Nós, jornalistas, né? Mas a gente tem que ir e tem que fazer e tem que expor. E fazer e expor. Hoje, eu acho que a gente tem um fenômeno, né? Fake news, que é uma grande mentirada, né? A mentira levou o nome de fake news. Uhum. Por quê? Porque eles sabem da importância da imprensa, eles sabem da credibilidade que o jornalismo carrega. É por isso que eles pegam as mentiras e empacotam como se fosse notícia. Porque eles podiam empacotar de outro jeito. Claro. Mas eles empacotam como se fosse notícia porque eles querem
pegar uma carona na credibilidade do jornalismo. Então, hoje, a gente tem esse fenômeno das fake news, o que faz com que a gente tenha mais trabalho ainda, porque você tem o trabalho de informar e o trabalho de desmentir. Mas você tem um outro fenômeno interessante que está acontecendo, é que com essa revolução das comunicações, você tem um cardápio de veículos de comunicação muito mais rico, claro, né? Muito mais interessante. Quem quisesse ter jornalismo independente, quando eu estava na faculdade, a gente estava lembrando, tinha que ter mimeógrafo, gente. Assim, vão no Google ver o que é mimeógrafo. Quem não sabe vai procurar. Eu passei por telex, fax, beeper, não sei o quê. Hoje, linotipo. Se você... Linotipo, o meu primeiro emprego, com 14 anos, no jornal, lá em Caçador, em Santa Catarina, o jornal era impresso com linotipo. Muitas vezes, eu ia para a máquina do linotipo digitar para fazer chumbinho. Porque era o chumbinho, né, sim, que montava, claro, para imprimir. Eu tinha 14 anos de idade, mas já era velho naquela época, mesmo para Caçador estava velho já na época. Mas, enfim, hoje você tem a possibilidade de cada um seu próprio veículo de, claro, comunicação. Sim. Tem grandes vantagens, tem uma democratização do jornalismo, absurda, tem uma variedade, um desafio às grandes mídias, né? Claro. Que tem que sempre estar de olho, porque tem um pequenininho que vai dar um furo, né? Se reinventando também. Ao mesmo tempo, é claro que proliferou uma canalhada. Não consigo nem pensar em outro nome. Quer dizer, eu posso, mas daí não dá para dizer aqui. Melhor. Que se aproveita do formato jornalístico de veículos, se espalha numa rede pelo Brasil, pega nome de jornais respeitados para imitar e tentar fazer de conta que né, para espalhar mentira, para desinformar as pessoas e para provocar um atentado contra o primeiro dos direitos humanos, que é o direito à vida. 600 e tantas mil pessoas morreram no Brasil com Covid, mas a maioria morreu por causa de uma campanha de desinformação, uma campanha que sistematicamente trabalhou contra a vida. E é esse povo que faz o discurso da liberdade. Não é livre quem está morto. Quem está morto está aprisionado pela morte para todo o sempre. Então, o nosso papel ele se torna cada vez mais difícil, mas cada vez mais relevante. Perfeito. Então, é uma hora que a gente cansa, mas a gente tem que continuar. Perfeito. Nós temos ainda 3 minutos. Eu queria fazer uma pergunta para a Sônia e a Malu, sobre a questão do share of mind, quer dizer, como é que o jornalismo está na cabeça das fontes com quem vocês trabalham? Ou seja, como é que vocês veem hoje a apreciação sobre o jornalismo? Bem rápido, bem... apreciação de vocês do jornalismo brasileiro. Bem, a Sônia acho que já disse aqui, quem sou eu para repetir ou trazer, eu endosso as palavras da Sônia. Eu entendo que o jornalismo tem um papel absolutamente fundamental hoje, de colocar luz a essas questões, de trazer ao debate, de não esquecer que, de novo, estamos numa jornada, a gente não pode deixar de ficar atento e seguir em frente, né? Seguir com convicção, com coerência, com consistência, então eu entendo que é isso, a gente não pode desistir. A gente precisa, muitas vezes, parar, respirar, mas e continuar, e não desistir, com determinação, com resiliência, e eu fico muito feliz de a gente ver e de a gente apoiar o jornalismo sério, como que a Sônia faz, correto, com um olhar humano, né, que faz a gente se emocionar aqui ao vivo, e absolutamente consistente e coerente com um novo mundo que a gente está vivendo e a gente precisa seguir nessa jornada. A gente não é perfeito, a gente falha e falha com mais frequência do que a gente devia. Mas o jornalismo profissional costuma reconhecer as suas falhas, né? E eu acho que a gente tentar diminuir as nossas falhas é um fator importante
para que o jornalismo possa ter o impacto que precisa ter, principalmente nesses tempos. E eu acho que mesmo as pessoas que desconfiam do jornalismo, as fontes com quem a gente diz assim, não sei o quê, mas a Globo não deu, não sei o quê. Onde é que você viu essa notícia? Por acaso foi uma notícia que eu dei no Fantástico, entendeu? Com frequência isso, sabe? Então, porque cria-se todo esse discurso, né? A gente não é perfeito, né? A gente não é tão bom quanto a gente gostaria, mas a gente não é assim ruim como tentam vender a gente em muitos lugares, né? Somos humanos, acho que a gente somos humanos, mas eu acho que a gente tem que cada vez mais tentar garantir que a gente está fazendo um jornalismo de qualidade, correto, e que seja relevante, que trate das pautas que são realmente importantes para o país. Sociedade. Perfeito. Agradeço a Sônia, agradeço a Malu nesse bate-papo. E agora vejam os depoimentos das vencedoras e a mesa O Jornalismo Feito por Mulheres e os Direitos Humanos. Oi, gente. Chegou esse bonito aqui na minha casa e eu quero agradecer muito a todo mundo que votou para que eu levasse a categoria de repórter de jornal e texto online. Fico muito feliz, significa muito para mim, até porque esse é um prêmio que reconhece as mulheres jornalistas e a questão de gênero ela é muito importante na nossa carreira. Eu dedico isso aqui a todas as minhas colegas jornalistas das mais diferentes áreas que enfrentam todo dia muitos desafios para que a gente possa escolher os nossos caminhos, o que a gente quer ser. E eu aprendi muito isso com a minha mãe, que também foi uma pessoa que lutou muito para poder ser dona do seu destino. E acho que de tudo que ela me ensinou foi o mais importante disso, que eu podia ser o que eu quisesse ser, trabalhar e conquistar, era o que eu precisava fazer. Então, muito obrigada, fiquei muito feliz. E também quero desejar, assim, super parabéns para todas as minhas colegas que concorreram e que participaram, porque, enfim, só tinham grandes nomes ali entre as finalistas e mesmo entre quem não entrou, tem muita gente, muita mulher competente trabalhando no jornalismo brasileiro. Muito obrigada. Eu quero agradecer muito a equipe do Troféu Mulher Imprensa. Foi muito gratificante ganhar mais uma vez esse prêmio, né? Que eu acho que é um reconhecimento de um trabalho que não é um trabalho só meu, né? Inclusive nesse ano que se passou, 2021, assim como 2020, que foram anos fora da curva, anos em que a gente teve que lidar com informações pesadas sobre a pandemia. Então, receber esse reconhecimento num ano como esse é um alento, eu digo, é um combustível para a gente continuar nessa caminhada que não é fácil, mas é necessária. Um beijo e obrigada. Que esse seja o primeiro prêmio de poucos na editoria de diversidade. Como bem disse o Gilberto Porcidônio, a diversidade nas redações salvará o jornalismo dele mesmo. Eu e as minhas colegas negras, indígenas, LGBTIA+, pessoas com deficiência, fora do sul, sudeste, pessoas que vivem nas periferias, nós estamos fora do radar das oportunidades e do reconhecimento no jornalismo. O nosso trabalho ainda é visto como algo que vale menos e toda vez que lembram de nos mencionar, aí criam um puxadinho da diversidade. Mas pode reparar, a inovação, a representatividade e a proporcionalidade vem de nós. Então até quando a gente vai ficar nesse clima de denúncia? Eu dedico esse prêmio, o primeiro da minha carreira, à Baixada Fluminense e às pessoas pretas. E desafio o Brasil inteiro a reconhecer o jornalismo que pessoas trans e indígenas têm feito. Muito obrigada! Olá, eu quero aqui expressar a minha alegria pela conquista do troféu Mulher Imprensa 2021 na categoria Assessoria Corporativa, uma vez que o trabalho da assessoria é muitas vezes invisível. Então é muito importante um prêmio que reconhece esse local de trabalho da gente.
Também muito feliz de ganhar um prêmio que está ligado à questão da diversidade, que é uma área em que eu atuo, gosto muito e precisa sempre de muita gente somando forças nessa luta, num país como esse. Por fim, queria agradecer a todo mundo que indicou, a todo mundo que votou e todo mundo que está comemorando comigo essa conquista. Um prazer dividir esse prêmio com mulheres tão incríveis que eu gostaria muitíssimo de estar próxima para a gente confraternizar. Um abraço a todas. É muita felicidade estar aqui junto com as jornalistas e colegas vencedoras do troféu Mulher Imprensa Mais Diversidade. Eu sou Marilu Cabanhas, jornalista da Rádio Brasil Atual e TVT. Estou aqui com a Cíntia Toledo, repórter e apresentadora da Globo, e também com a Márcia Cirino, jornalista, assessora de comunicação e vice-presidenta da Novos Negócios da agência Weber Shandwick e do grupo IPG Dextra. O que significa para vocês esse troféu num ano tão difícil aqui de pandemia? A gente começa com a Cíntia? Vamos lá. Ai, significa muito, viu? Primeiro, um orgulho muito grande, uma alegria. Eu nem acreditei. Jura? Nem acreditei, nem quando fui indicada. Eu acho que somos todas merecedoras, né? A gente sabe como é difícil para as mulheres em qualquer área de trabalho. E no jornalismo não é diferente. Às vezes a gente pensa que é diferente porque tem muita mulher, mas não, a gente sofre nas redações e fora das redações, né? Nas pautas, tudo que a gente enfrenta, muitas vezes piadinhas, e quando a gente responde alguma coisa, é sempre, né, aquilo, a pessoa estranha, não espera, né? Então eu acho que é um desafio muito grande, mas que a gente responde com trabalho. Né? E acho que a resposta está aí e esse prêmio vem para consolidar que esse é o caminho. Então, as piadinhas, as ofensas e todo o preconceito que a gente sente, a gente vai lá e trabalha mais e luta pelas mulheres, com pautas feministas também, marcando isso. E eu fiquei muito honrada mesmo, viu? Que legal, parabéns. Obrigada. Viu? E a Márcia, como é que foi para você esse ano, esse prêmio e esse ano, né? Exato, de pandemia? No meio desse contexto todo, né, que a gente está vivendo, uma notícia tão feliz. Realmente fiquei muito feliz e me senti muito grata desse apoio de tantas pessoas comentando do trabalho, né, da gente e mandando mensagens de incentivo. Então isso é um respiro, realmente num momento tão difícil como esse que a gente está vivendo. E é como a Cíntia falou, em todas as nossas frentes de trabalho, a gente encontra sempre dificuldades por ser mulher. Então, uma premiação que vem aí, ano após ano, já na 15ª edição, reconhecendo o trabalho das mulheres na comunicação, no jornalismo, é realmente muito importante. E a gente ter esse apoio. Inclusive uma mulher negra, linda, maravilhosa como você. Né? Obrigada, Marilu. Realmente, eu fiquei muito feliz. E assim, recebi mensagens lindas e muitas pessoas, assim, até mais jovens, comentando, olha, eu me inspiro, é uma inspiração, é um caminho que você também ajuda a gente a trilhar. Então, é realmente emocionante. É muito bacana mesmo, é indescritível. Impulso, né? Então, acho que essa questão da inspiração realmente é o que mais mexe, né, com a gente. Quando alguém fala isso, serviu de inspiração. E você é bem novinha ainda, né? Nem tanto, só pareço. Olha, já está inspirando. 36 já. Olha que maravilha. Não, mas é incrível, né? É um troféu que justamente coloca em foco a mulher, né? Sim. E aí a gente viu na pandemia o que foi isso, né? Tem as mulheres também sofrendo muito, as mulheres negras, né? Que mais morrem quando se fala em base de trabalho. São as que mais estão morrendo nesse momento. Então, olha a responsabilidade nossa, né? Como jornalista nessa área, a gente está aí celebrando o Dia dos Direitos Humanos, então é muito importante a gente salientar, né, esse momento. E o troféu, ele vem justamente para dar força para a gente, né? Para a gente ir adiante, não é isso? Com certeza, Marilu, porque quando você diz, né, que a gente vê as mulheres negras sendo muito mais impactadas, tem todo um contexto que coloca essas mulheres nesse lugar, né? Então, quando a gente pensa na falta de acesso, na falta de recursos, não é surpreendente a gente ver esse dado.
E a gente prestar atenção a isso e trazer sempre luz a isso, chamar para esse debate é fundamental, mas é um trabalho de todo dia. Não é pontual, não é num momento. Os grandes momentos são muito importantes, porque daí a gente traz mais gente para a conversa. Mas realmente é um trabalho de todo dia. Exato, então eu acho que a gente tem que falar agora dos desafios aqui que o jornalismo feito por mulheres enfrenta hoje na pauta dos direitos humanos. Quais são esses desafios, Cíntia, para você? Eu acho que o primeiro é a gente conseguir quebrar essa barreira que as pessoas muitas vezes não querem ouvir aquilo, né? Então, eu escutei muito quando a gente falava de feminicídio, escutei muito de homens, mas por que classificar, né? Por que não é? Por que o crime contra a mulher tem que ter uma tipificação a mais? E aí a gente explicar que isso é importante para que tenha uma política pública, porque é algo recorrente, porque aquela mulher está sendo atacada por ser mulher. Então tem sim um agravante. Quando a gente fala, né, que vidas negras importam e alguém vem falar, ah, todas as vidas importam. É claro que todas as vidas importam, mas a minha vida não está em risco pela minha cor da pele. E talvez a de um negro esteja, pela abordagem policial, pela violência, por tantas coisas que a gente mostra todos os dias. Então, quando a gente mostra tudo isso, eu acho que a gente consegue criar essa empatia para que a pessoa que não tem aquele lugar de fala, como eu não tenho, entenda, né? Então, a gente estava até esses dias conversando com uma amiga que me deu uma analogia que eu achei muito boa, que ela disse, é como se estivesse tendo um incêndio, né, em uma casa. E aí você chama os bombeiros para atender aquela casa. E aí o outro morador fala, mas e a minha casa? Minha casa também importa. É claro que a sua casa importa, mas não é a sua que está pegando fogo. Então eu acho que é esse o desafio, a gente criar essa empatia mesmo, para que as pessoas percebam aquilo que existe. E é um trabalho de formiguinha mesmo, né? É um trabalho que tem que ser feito todos os dias, muito embora às vezes pareça repetitivo, mas que a gente tem que repetir até quando não seja mais necessário, né? E no caso das mulheres, né, você está falando em relação às mulheres negras, agora a questão também do feminicídio está atingindo todas nós, né? Sim. Todas as mulheres. A cada 9 horas, uma mulher foi assassinada durante a pandemia. Isso, né? É gritante, né? É gritante, são dados assim assustadores e a gente precisa realmente combater isso, né? Com certeza, e a informação tem um papel muito importante nisso. Porque eu acho que ajuda as pessoas a reavaliarem, a repensarem, a pensarem, sim, eu também tenho o meu papel nisso, eu preciso, né, ouvir, eu preciso conversar, eu preciso ser solidário. E sim, tem que tipificar diferente, a mulher corre risco e está mais vulnerável em muitas situações simplesmente por ser mulher. E a naturalização disso é um grande vilão, assim, para a gente conseguir avançar mais nesse debate e na defesa dos direitos de todos, nos direitos humanos, que são os direitos das mulheres também. E na assessoria, como é que se trata isso, esse tema, hein? Olha, em assessoria é tão importante a gente olhar e realmente garantir aí no dia a dia essa inclusão e essa diversidade, né? Quando a gente trabalha, quando a gente olha, quando a gente está pensando em uma estratégia de comunicação para uma marca, porque é o que a gente sempre diz, né? É muito difícil fazer diferente se você está totalmente organizado da mesma forma. Você precisa de gente diferente, de gente com olhares diferentes, de perspectivas diferentes, de vidas diferentes, para poder estabelecer esse diálogo mais genuíno de verdade. Porque senão a gente está sempre naquele achismo, naquele mesmo lugar e a gente acaba vendo só a reconfirmação de alguns preconceitos. Então, se a gente está ali num trabalho que é de articular marcas, né, empresas, causas, com públicos diferentes, é muito importante que a gente tenha essa representatividade feminina também, negra e tudo mais. Exato, e é uma situação bastante delicada, né? A gente está falando das mulheres negras, né? A gente pode falar também das mulheres indígenas, elas que estão sofrendo também junto com os homens, enfim, invisíveis, os povos indígenas invisíveis, sofrendo demais nessa pandemia. Sim, é o papel da informação, mesmo do acesso à informação, do conhecimento, porque tudo isso traz mais luz, mais visibilidade para esse debate, para a causa indígena também, e coloca todos os atores aí, públicos, privados, para trabalharem para uma melhor situação para
todas as pessoas, né? Somos todos. E existe uma dívida histórica já, né, com a população indígena, e a gente percebe ainda muitas injustiças e muitas coisas. Por exemplo, agora com a vacinação, quando eles foram priorizados, por que os indígenas vão ser priorizados? Então, às vezes você tem que explicar o básico, né, do porquê que você deve proteger aquela comunidade que, primeiro ponto, tem essa questão já do extermínio que já aconteceu e do quanto eles têm uma questão diferente, né, em relação às doenças, em relação à proteção do organismo e aí da importância de você proteger primeiro. Então, o quanto a gente falar disso gera uma estranheza em toda a sociedade. Exato. Vindo para cá, a gente vê, por exemplo, na Avenida Paulista, uma mulher moradora de rua que está aumentando demais, né, o número de moradores de rua, ela estendendo ali, enfim, cobertores, né, que eles acabam recebendo no meio, naqueles guarda-reio no meio. A gente não para de ver isso. Então, a gente tem muito trabalho pela frente, né, na área dos direitos humanos. Com né? certeza. Exato. Agora, como é que as mulheres jornalistas, né, podem protagonizar ações inclusivas no jornalismo? Eu acho que as mulheres estão sempre protagonizando, viu? A gente está sempre... Eu acho que a mulher tem muita sensibilidade e acho que as empresas têm que explorar demais isso. A gente tem esse olhar para o próximo, né? Não sei, é uma coisa um pouco nata, eu acho, no caso das mulheres, esse olhar mais sensível. Então, e a gente consegue trazer isso, né? E trazer as pessoas que não estão ligadas nisso. Eu acho que esse é o maior desafio, porque no fim é para isso que a gente trabalha, né? Exato. Sim, com certeza. E principalmente também é isso, essa sensibilidade e esse outro olhar. Porque quando você traz uma mulher ali retratando uma história ou pensando em uma ação de engajamento, ela vai vir com outra perspectiva e ajuda a gente a parar de repetir também, né? E colocar sempre a mulher em alguns papéis, uma narrativa sempre de uma mesma forma. Então a mulher, ela ajuda muito nesse novo olhar, nessas novas possibilidades. E com esse novo olhar, a gente encerra aqui a nossa roda de conversa. Quero agradecer esse encontro aqui com vocês. Foi um prazer estar aqui junto. Todo nosso, viu? Todo nosso, obrigada. E a gente espera, né, que em breve a gente volte aí a se reunir para comemorar aí o troféu Mulher Imprensa, todas juntas. A gente respeita muito o Portal Imprensa, muito toda a equipe desse importante portal, da revista Imprensa, que é histórica, que acompanhou toda a minha carreira. Eu agradeço demais a realização aqui desse prêmio. Forte abraço para todos, mesmo que seja à distância. Obrigada. As causas têm o poder de unir as pessoas e as instituições em busca de transformações e novos olhares. Discutir as relações das mulheres no ambiente de trabalho da comunicação, dar foco à pauta mulher e à pauta diversidade é uma responsabilidade de todos nós, jornalistas e comunicadores. Agradecemos o júri formado por 46 profissionais de relevância no mercado brasileiro que indicaram as 75 finalistas. As 15 mulheres que conquistaram essa edição do prêmio foram eleitas pelo voto popular com mais de 43.600 votos válidos. Agradecemos o apoio da ESPM e o patrocínio da Bayer, que neste ano celebra seus 125 anos de atuação no Brasil. O mérito deste troféu é de todas as mulheres imprescindíveis. O reconhecimento é de vocês.